pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Railda, de matemática, né? E continuamos aí com vocês, pessoal do 9º ano, né? Então, antes de nós darmos início, né, à nossa aula de hoje, sempre aqueles recados importantes para você. Acesse, né, o Google Classroom, faça a atividade número 1, que é obrigatória, para garantir lá a sua presença. Você que assiste pela televisão, né, as aulas Paraná, veja qual é o dia que a sua escola está aberta, para que você vá lá, retire os materiais impressos, resolva em casa direitinho, né, devolva lá, que o seu professor da disciplina vai te, né, atribuir nota e presença. E lembrando também ainda, né, os nossos meets, sempre com hora e dia marcado com o seu professor, acesse, tenha esse contato com ele, tire suas dúvidas e também a oportunidade de você rever os seus colegas. Belezinha? Então, vamos para a aula de hoje? Então, lembrando que, né, na aula passada, a gente viu muitos exercícios sobre porcentagem e probabilidade. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, porque, como eu falei, ele tem muitas situações para resolver com probabilidade. Então, veja lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre possibilidades. Então, contando possibilidades. Contar parece simples, né? Mas há situações em que, para contar, é preciso elaborar raciocínios bem engenhosos. Por isso, problemas de contagem atraem as pessoas que gostam de desafios matemáticos. E sei que você é um desses. Além disso, os procedimentos de contagem se aplicam no dia a dia. São úteis para calcular as chances de um acontecimento, que é o que a gente já tem visto, né, nessas aulas. Então, se veja aqui. Vamos lá para um exemplo, então, com uma situação diferente. O mosaico da figura a seguir é composta de 30 pequenos quadrados, coloridos no seu interior, conforme, né, você vê aqui na figura. E todos, né, do mesmo tamanho. Escolhendo ao acaso um desses quadrados, qual a probabilidade que ele seja azul? Tá? Então, ele quer saber qual é a probabilidade que ele seja azul. Lembrando que nós temos 30 possíveis, né? Então, o que eu vou fazer? Num total de 30 quadrados no mosaico, 12 são azuis. Como que são 12, prof? Ah, porque você tem que ir ali no mosaico e contar quantos quadradinhos azuis. Nós temos azuis, vermelho e amarelo. No exercício, ele me pede azul. Então, eu fui lá, contei os quadradinhos, eu sei que são 12. Então, portanto, a probabilidade de escolher um quadrado azul é o quê? Eu tenho os favoráveis, que são 12. Os possíveis, que são todos os quadradinhos dentro do mosaico. Aqui, quando há essa possibilidade, eu posso simplificar. Então, aqui eu simplifiquei ambos por 6. 12 divididos por 6 deu 2, 30 divididos por 6 deu 5. Aí a minha divisão também fica facilitada. 2 dividido por 5 me dá 0,4. Logo, eu tenho que esse valor multiplicado por 100 fica 40%. Então, para que eu escolha lá o acaso, o azul, ele vai ter uma probabilidade de 40%. Belezinha? Agora nós vamos praticar. Esse exercício eu tenho 3 fases, tá? Letra A, letra B e letra C. Então, eu vou ler o exercício contigo e depois vou dar a letra A para que você resolva daí, tá? Então, vamos lá. Foi feita uma pesquisa com os alunos das turmas A e B de uma escola, em que se perguntou qual é o esporte favorito de cada um entre as 4 opções dadas. Os resultados estão no quadro, tá? Então, aqui está o quadro e os resultados. Então, foi feita a pesquisa, né, nessa escola, nessas turmas A e B, e os resultados foram o seguinte. Na turma A, eu tenho 12 para futebol, 5 para natação, 3 para o judô e 10 para o vôlei.
Na turma B, eu tenho 15 para o futebol, 1 para a natação, 6 para o judô e 8 para o vôlei. Pergunta na letra A. Quantos alunos há em cada uma dessas turmas? Então, essa letra A, ela é bem simples, né, gente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar quantos alunos eu tenho na turma A e quantos alunos eu tenho na turma B, de acordo com os esportes preferidos que eles escolheram, tá? Então, vou te dar um tempinho para que você, então, copie, né, o quadro ali, a tabela e a letra A para você resolver. Então, nessa letra A, fica bem tranquilo da gente resolver, né? Porque ele quer saber quantos alunos há em cada turma. Então, basta eu somar, né, gente? Quantos há né, que optaram pelo futebol, pela natação, pelo judô e pelo vôlei. Então, em ambas as turmas, tanto A quanto B, são 30 alunos. Beleza, gente? Ah, então, a letra A aqui foi para a gente dar uma esquentadinha. Agora, nós vamos para a letra B. Então, veja lá o que a letra B vai nos pedir. Escolhendo ao acaso um aluno das turmas A ou B, qual é a probabilidade que o seu esporte favorito seja futebol e vôlei? Então, ele está me pedindo da A e da B, certo? Então, eu já tenho quanto temos na A, quanto temos na B. E quais são os números dos alunos que optaram pelo futebol e pelo vôlei. Então, você transcreva aí, passe para o seu caderno e já tente resolver, que nós já retornamos com a resolução.
Então, nessa letra B, ele está me pedindo para que eu escolha, né, ao acaso, um aluno da turma A ou B. Então, veja lá, como é que eu vou fazer a minha resolução? Então, aqui eu tenho tanto do futebol quanto do vôlei, que é o que ele me perguntou, né? Então, nas duas turmas, nós temos 27 alunos que preferem futebol e 18 alunos que preferem vôlei. Como que eu cheguei nesse resultado? Eu fiz a soma, tá? Porque ele está perguntando ou da turma A ou da turma B, certo? E no vôlei eu tenho 18 alunos. Então, como que eu vou chegar no meu resultado? Então, você veja lá. Se as turmas A e B têm 30 alunos, cada uma totalizando 60 alunos, certo? E 27 preferem futebol. A gente já verificou isso fazendo a soma anterior. Então, como é que eu vou verificar a possibilidade, a probabilidade de ele escolher futebol? Então, dentro dos meus favoráveis são 27 e possíveis são 30. Aí basta eu fazer a divisão. 27 dividido por 60 me dá 0,45. Aí eu multiplicando por 100, isso quer dizer que eu corro 2 casas, me dá uma probabilidade de 45% desses alunos em relação ao futebol, tá? Mas ainda nessa letra B, eu tenho em relação ao vôlei. Eu vou fazer a mesma coisa, só que mudando o quê? A parte dos possíveis é o mesmo, né? Porque eu somei aos alunos da turma A e B. Só que agora eu só peguei quem prefere vôlei. Então, há uma probabilidade de 30% dos alunos que preferem o vôlei, né? Somando as duas turmas. Então, verifique aqui. O 18 é aquela soma dos alunos A e B para o vôlei, o 60 é o total, o resultado eu multiplico por 100 e encontro 30%. Tá? Então, aqui eu tenho 45 para o futebol e 30 para o vôlei. Agora, a gente vai para a letra C. Então, observe lá. E também daí eu vou te dar um tempo para que você copie no seu caderno e faça a resolução. Na letra C, escolhendo ao acaso também, ó, um aluno da turma B. Lembra que lá na letra B eu tinha A ou B. Aqui ele só está me falando em relação à turma B. Qual é a probabilidade de que o seu esporte favorito seja futebol e vôlei, né? Então, qual é a diferença aqui em relação à letra B? Eu só estou pegando a turma B, tá bom? Então, copia lá e tenta resolver. O método é o mesmo, só que agora eu vou, o meu ênfase, né, é na turma B.
Gente, como é que ficou aí o cálculo de vocês? Então, lembrando que na letra B nós tínhamos a turma A e B. Agora, na letra C, nós só temos a turma B. Então, quantos alunos da turma B preferem o futebol? 15. Quantos alunos preferem o vôlei? 8. Então, como é que ficou a resolução do exercício? Veja lá. Então, a gente sabe que a turma B são um total de 30 alunos, né? E 15 deles, como a gente já viu na tabela, responderam que é futebol o seu esporte preferido. Então, o que é que eu tenho que fazer? Obtendo, né, tendo a nossa fórmula, a gente vai jogar esses dados lá e obter o que o exercício está nos pedindo, que é a porcentagem da turma B, um aluno. Então, veja lá, 15 são os favoráveis, 30 é o total da turma B, que são os possíveis. Aí, dividindo o 15 pelo 30, eu tenho 0,5. Com esse resultado, basta eu multiplicar por 100 e terei a minha probabilidade. Então, eu tenho 50% que seja um aluno da turma B, que é o seu esporte preferido. O que mais que ele nos pediu aqui na letra C? Que a gente resolva também em relação, que a gente ache a probabilidade em relação ao vôlei. No vôlei são quantos? São 8 alunos, né? Responderam que o seu esporte preferido é o vôlei. Faço a mesma coisa. Então, nos meus favoráveis são 8. Nos possíveis é a turma toda, que são 30. Logo, eu sei que 8 dividido por 30, eu acho 0,26, que é uma 6666, que é uma dízima periódica. Eu vou multiplicar esse número por 100 e, neste caso, eu vou aproximar, tá? Vou aproximar porque eu tenho, como eu estou falando de pessoas também, né, de alunos, então, aproximado, né, quando eu tenho 6, o próximo número acima de 5, ele aumenta. Então, 0,27 multiplicado por 100, eu tenho 27%. Então, você veja que nesse exercício, nós tivemos assim, várias situações, né, com uma turma, né, com 2 turmas, e alguns esportes preferidos, e a gente poderia ainda explorar mais, né, gente? Aqui nós exploramos o futebol e o vôlei, mas poderíamos fazer em relação à natação, o judô, né? Também fazendo em relação somente à turma A. Então, olha quantas possibilidades a gente pode fazer, né, a probabilidade com um exercício somente, né? Então, assim, algo muito interessante para que a gente teste lá em casa, né? Se teste aí, use os outros esportes, tá? Então, veja aqui quanta riqueza, né? Quantos dados, quantas informações a gente recebeu nessa aula de hoje, né? E na próxima aula, a gente já vai trocar de assunto, né? Nós vamos já entrar num assunto novo, num assunto diferente, que vai ser função polinomial do primeiro grau, né? Então, uma coisa diferente para a gente aprender também, tá? Então, chegamos, né, ao fim de mais uma aula e eu digo para vocês que caprichem nos seus cadernos, continuem estudando, né? Fiquem bem e até breve.